Eu vou discutir com vocês um exercício. Ó, de novo, uma situação de 3 cidades, A, B, C. A distância aqui são 200 quilômetros, aqui 400 quilômetros. Esboçar o gráfico do seguinte movimento. Um carro parte de A para B a 50 km por hora. Depois, fica parado em B por 2 horas. Parte de B para C a 100 km por hora. Depois, fica parado em C por 4 horas. E, finalmente, parte de C para A 80 km por hora. Para descrever o movimento, precisamos escolher uma origem e uma orientação para o eixo. Como o movimento começa de A, é conveniente tomar a origem em A. E vamos escolher, como o movimento parte de A inicialmente, de A para B, etc., então também é vantajoso orientar o eixo para a direita. Então vamos tentar aqui, ó, fazer um esboço do gráfico da posição versus tempo. Então vamos tentar esboçar esse gráfico. Olha só, o que está dito ali? Ó? O carro parte de A para B a 50 km por hora. Como a origem foi escolhida em A, então em T igual a 0, S é igual a 0. A posição do carro é 0. Então o gráfico começa daqui. Para ele chegar a percorrer 200 km, quantas horas ele gasta? 4. Então se nós pegarmos aqui, ó, 4, isso tem que corresponder à posição de 200. Como esse trecho é percorrido com velocidade constante, o gráfico é uma linha reta. Então o gráfico tem esse pedaço aqui. Ó. O que é dito em seguida? Que o carro fica parado em B por 2 horas. Então qual é o gráfico para essas 2 horas seguintes? É uma horizontal daqui até aqui. A posição continua igual a 200 durante todo esse intervalo de 2 horas em que o carro ficou parado. Agora ele parte de B para C a 100 km por hora. Então ele vai chegar, como a distância de B para C são 400 km, ele vai levar outras 4 horas para chegar até C. Vai chegar na posição 200 mais 400, 600. 600 está aqui, ó. 4 horas depois. Depois, ele fica parado por 4 horas em C. Então, ó, nesse intervalo aqui, é de novo uma linha horizontal. A posição permanece igual a 600. O carro está parado em C. E depois, o carro parte no sentido de C para a 80 km por hora. Como é que deve ser a parte final desse gráfico aí? Se o carro parte de C para A, o que está acontecendo com a posição do carro à medida que ele está se aproximando de A? Diminuindo. Depois, como está 80 km por hora, 8 vezes 5, 400. Então, depois de 5 está aqui, ó, 5 km a contar da partida, ele terá se deslocado 400 km para a esquerda. Ou seja, está passando exatamente por B, então ele está na posição 200. Então esse gráfico, em algum lugar vai cortar aqui, que vai ser onde ele vai passar de novo pela origem. Então esse é um esboço do gráfico da posição como função do tempo para um movimento desse tipo aqui. Ó. A posição do carro quando parte de C é 200 mais 400, 600 km. E vai diminuindo de tal maneira que, por exemplo, 2, 4, 5 horas depois, o carro está a 400 km mais perto da origem. Então ele está na posição 200. Então isso aqui deve passar pela posição 200.